Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade aí à àquela explicação. Eu terminei até aos adjuvantes, né? Então vou só falar um pouquinho da classificação e a gente vai entrar com a legislação, que é a RDC 67 de 2007, ok? Eu vou deixar para vocês os exercícios. A gente volta a conversar na semana que vem. Como vocês viram, semana que vem nós teremos aula. O feriado do carnaval foi suspenso, né, pelo governo. Então, semana que vem a gente se encontra novamente aí, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente conversar um pouquinho aí sobre a legislação, ok? Então, vamos lá. A classificação, né, que ficou faltando na semana passada. Então, é uma classificação bem simples, que é baseada na quantidade de substâncias ativas, então, o número de princípios ativos. Se ela contém apenas uma substância ativa, ela é simples, mais de um já é composta, né? A classificação também pode ser baseada aí nas vias de administração. Então, a gente tem via oral, tópica, parenteral, nasal, retal, etc. Aqui eu acho importante dar uma frisada, pois os médicos, eles prescrevem muito assim, uso interno e uso, copiei aqui, externo. Então, isso causa aí uma confusãozinha no paciente e vou tirar essa confusãozinha aí de vocês, se caso tiver. Então, uso oral é uso interno. Olha a confusão aí. Uso oral é uso interno, vai entrar no meu organismo, certo? Via tópica, que é passar assim, né? Uso externo. Parenteral são as injeções. Nasal é no nariz, retal é no ânus, que mais? Oftálmica é no olho, otológica no ouvido, e assim por diante. Todas essas outras, tirando a oral, são de uso externo. Por quê? A professora mais tópica, tudo bem, mas parenteral, a injeção não entra, nasal não entra no nariz. Pois é, uso interno não quer dizer que entra, quer dizer que a substância ela passa pelo nosso trato gastrointestinal. Então, é só a de uso oral. Todas as outras são de uso externo. Então, quando fala assim nasal, mas eu vou colocar dentro do meu nariz. Pois é, mas tá certo que no nasal a gente dá uma engolidinha aí, né? Aí engole, mas não é esse o objetivo, é o uso local, né? Então, assim, nasal, retal, vaginal, que mais? Oftálmico, otológico, todos esses usos, parenteral, tópico, é tudo de uso externo. Interno é somente as substâncias ativas que passam pelo trato gastrointestinal, tá? Isso é importante frisar. Pode existir a classificação de acordo com as formas farmacêuticas, acho que a gente já tinha falado, né, um pouquinho sobre isso. Então, formas farmacêuticas líquidas, sólidas, semissólidas, também tem as formas farmacêuticas aerossóis, tá? E baseada aí nas ações terapêuticas, então pode ser um medicamento anestésico, uma fórmula ansiolítica, antiácida, entre outros. E por fim, a classificação pode ser de acordo com o método de obtenção dessa forma farmacêutica. A gente vai falar bastante isso daqui quando a gente dividir os nossos tópicos em formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semissólidas, ok? Falar um pouquinho na divisão mecânica, dispersão mecânica e dispersão molecular.
Vocês estão vendo aí que difere. Então, solução, xarope, extrato, espírito, é dispersão molecular. Uma solução, emulsão, aerossol já é dispersão mecânica. Os granulados, comprimidos, dragas, cápsulas, divisão mecânica. Então, isso a gente vai ver como que é manipulado, como é feito aí esses métodos de obtenção para cada forma farmacêutica quando a gente entrar nos tópicos, tá bom? Então, era isso que faltava, né, da semana passada, assim, grande introdução aí de conceitos que a gente conversou. Nessa semana, então, eu vou falar um pouquinho sobre a RDC 67 de 2007, que fala aí sobre as boas práticas de manipulação, tá? Então, quem for atuar em farmácia de manipulação, não pode deixar de ler por inteiro, né? Sublinhar, revisar, acabar memorizando aí toda essa RDC. Ela é muito grande, então eu destaquei aqui pequenos tópicos, que mesmo assim vai ser grande, mas são tópicos importantes aí, tá? Então, no artigo 4 dessa legislação, fala aí sobre a questão dos danos causados aos consumidores. Então, assim, se esse dano estiver relacionado aí com algum desvio na qualidade de manipulação, cabe aí ao responsável por essa manipulação responder por um crime, né? Então, o que que é o que é importante de eu saber esse artigo? Ah, professor, é claro, se eu manipular errado e o paciente tiver algum dano, a culpa é de quem manipulou errado, óbvio. Então, é óbvio, mas o que ajuda eu saber e conhecer essa legislação? Então, eu sabendo que eu sou responsável por qualquer desvio de qualidade, o que eu vou fazer? Não cometer nenhum desvio de qualidade na manipulação. E como é que eu não cometo isso? Registrando todos os meus passos. Lembra dos POPs que a gente comentou? Então, eu vou registrar todos os meus passos. Eu vou fazer um controle de qualidade em minhas matérias-primas. Então, tudo isso serve aí para a prevenção desses danos, tá? Vem como um alerta aí. A RDC 67 de 2007 também divide aí as farmácias. Existem algumas farmácias de manipulação que elas podem ter todos esses grupos, né? Trabalhar com todas essas substâncias, mas tem algumas que são abertas aí, mesmo apenas com uma, com duas, três e assim por diante, tá? Então, assim, os grupos, grandes grupos são manipulação aí dos insumos, de matérias-primas, inclusive de origem vegetal, então, medicamentos fitoterápicos e princípios ativos que não sejam aí medicamentos controlados, hormônios, entre outros, né? O grupo 2 já é específico aí para substâncias de baixo índice terapêutico, então, vocês já devem ter ouvido falar bastante da digoxina, né? Se não ouviram, acho que vão ouvir aí esse ano com o professor Walter. A digoxina, entre outras substâncias, possuem baixo índice terapêutico. Qual é o diferencial aí? São os cuidados, né? E a precisão da balança, né? Do manuseio dessas substâncias aí que não podem ter nenhum tipo de alteração que pode causar uma intoxicação. No grupo 3 já fala de antibióticos, hormônios, citostáticos, medicamentos de controle especial. Então, assim, são os medicamentos controlados, incluindo aí esses hormônios e citostáticos. Por que é um grupo diferente? Aí já é uma questão de estrutura, né? Então, esses tipos de medicamentos, primeiramente, precisa aí da autorização da vigilância sanitária para poder trabalhar com esses tipos de produtos, e também as cabines de pesagem e manipulação são diferenciadas,
né? É uma questão de estrutura. No grupo 4, então, manipulação de produtos estéreis. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas produtos estéreis nem tem aqui na Baixada Santista, né? Mas lá para São Paulo mesmo, nenhuma farmácia aqui da Baixada tem essa autorização. Salvo, né, se atualizou aí, alguma farmácia tem adquirido aí essa licença, né? Grupo 5, então, medicamentos homeopáticos. Então, normalmente, as formas de manipulação já são, né, manipulação e homeopatia, mas isso é realizado em laboratórios diferentes, então, é uma questão também de estrutura. E a parte 6 aí, é manipulação de doses unitárias. Essa daí pode ocorrer aí em ambientes hospitalares, onde, por exemplo, o paciente precisa de um xarope. Ao invés de mandar o frasco inteiro do xarope, fazer uma manipulação de uma dose unitária. Então, faz uma seringa para ele no momento, de 10 ml, ele administra e essa dose é unitária, tá? Então, aqui, ó, BPMF seriam as boas práticas de manipulação, tá? Em farmácias. Então, assim, existem alguns requisitos mínimos, aí tanto para aquisição, ou seja, a compra, e o controle de qualidade na matéria-prima, armazenamento, toda a manipulação do produto, fracionamento, conservação, transporte, dispensação. Lembra que tudo isso é de responsabilidade nossa, né? E quais são esses pré-requisitos, esses requisitos mínimos? Que a farmácia esteja regularizada perante a Visa, né, que é a Vigilância Sanitária Local, atender aí todas as disposições desse regulamento técnico, ou seja, se você vai trabalhar com um grupo específico, tem que estar com toda a estrutura necessária para isso ocorrer. Possuir um manual, então, vai ter que imprimir e deixar debaixo do braço, que eu falo, né? Mas vai ter que deixar lá no local para consulta de qualquer funcionário, inclusive a de vocês, a qualquer momento. Ter aí a autorização de funcionamento da empresa e a autorização especial, né? Quando você manipular aí medicamentos controlados, tá? Outra questão aí no artigo 5 aí fala sobre o gerenciamento de resíduos. Então, a gente até comentou sobre a dipirona, né, que ela era sobre a quarentena, né, que os produtos ficavam lá em quarentena antes de serem descartados. Então, você precisa ter um gerenciamento de resíduos, tanto das substâncias ativas, quanto de qualquer lixo lá produzido no local, ok? Essa licença de funcionamento aí, ela tem que estar em local visível e deve explicitar os grupos de atividades. Então, lembra que eu mostrei aí os 6 grupos? Então, nessa licença de funcionamento é que vai mostrar aí quais são os grupos que a sua farmácia está habilitada para produzir, tá? Para manipular. As justificativas técnicas, contratos, requisições, tudo isso devem permanecer arquivados por 1 ano. Então, se daqui a, sei lá, 11 meses der algum problema, a sua vigilância sanitária pode solicitar aí algum arquivo antigo, né? E você deve manter arquivado aí por 1 ano, tá? Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados com objetivo de propaganda, publicidade, promoção. Então, assim, antigamente tinham muitas farmácias que já deixavam os seus produtos manipulados em exposição, isso foi proibido, né? Algumas farmácias de manipulação, elas possuem aí como é que fala? Alguns produtos de marca própria e acabam colocando, mas
não pode existir uma pré-manipulação, sabe, pronta. Se a gente fala que a manipulação é algo personalizado, não pode existir uma manipulação pronta, ok? Aqui fala um pouquinho aí da prescrição, assim como na drogaria, não pode existir código, símbolo, nome fantasia, né? Então, o farmacêutico da manipulação tem que manipular as medicações prescritas pelos códigos, né? O DCB e o DCI, a denominação comum brasileira, né? E o farmacêutico, então, tem que ser o responsável pela avaliação da prescrição e de todo o processo de manipulação. Essa avaliação de prescrição tem que ser realizada antes do início da manipulação, tá? Então, tem que verificar o quê? Concentração adequada, a viabilidade da manipulação desse produto, as compatibilidades físico-químicas, compatibilidades farmacológicas, verificar se a dose e a via de administração estão corretas, tudo isso antes de se manipular, né? A gente chama de pré-conferência. Então, o farmacêutico é responsável por isso, tá? Então, assim, se caso nessa pré-conferência houver alguma incompatibilidade de informação, por exemplo, se a dose ou a posologia dos produtos prescritos ultrapassar o limite farmacológico, né? Ou a fórmula ter uma incompatibilidade química, uma interação farmacológica perigosa, tudo isso o farmacêutico tem que entrar em contato com o prescritor aí para obter a confirmação dessa manipulação, tá? Então, precisa ter ausência de rasuras, tem que ter tudo aquilo básico, acho que vocês já devem ter visto, de uma prescrição, né? A identificação da clínica ou do médico, identificação do paciente, endereço do paciente, a substância com a sua concentração, com a sua dosagem, forma farmacêutica, as quantidades, né? Importante isso. Quando é uso contínuo, não tem. Mas se é uma prescrição mais específica, deve ter a quantidade, o modo de usar, a posologia, né? A duração do tratamento, data da emissão, assinatura do prescritor, isso daí faz parte da pré-conferência, tá? Então, com base nos dados dessa prescrição, os cálculos necessários devem ser realizados e registrados, tá? Eu sei que hoje em dia existem muitos programas tecnológicos, né? Então, o computador é que faz esses cálculos, mas ele deve estar registrado e o computador só faz os cálculos a partir das informações que nós fornecemos. Então, os fatores de correção, então aqui, ó, fator de conversão, de correção, de equivalência, eles podem mudar de lote para lote, de substância para substância, e essas informações somos nós que acrescentamos no programa de computador. Então, isso tudo tem que ser realizado com muita cautela aí, tá? Todo o processo de manipulação deve ser documentado, né? Com especificidade das operações e toda aquela questão da numeração da fórmula, identificação dessa fórmula, para que permita o rastreamento do produto. Então, no mesmo modo, né, que existe lá o lote, a validade num medicamento industrial, deve existir um lote ou algum código que permita o rastreamento dessa fórmula. De repente, você compra uma matéria-prima, faz todo o controle de qualidade dela e ela passa. Aí você vai dispensando no seu dia a dia. Daqui a 5 dias, aparece lá uma restrição quanto a esse lote e deve ser retirado do mercado. Então, você
tem que ter tudo registrado para que você possa rastrear quais foram os clientes, solicitar a devolução e a troca do produto, tá? As farmácias estão sujeitas a inspeções sanitárias, então a fiscalização na drogaria, na indústria, na manipulação sempre vai existir, tá? Então você tem aí responsabilidades, né? O farmacêutico, como a gente falou, cuida de tudo e mais um pouco, né? Então, o que que é de sua responsabilidade? Organizar todas as atividades técnicas, conhecer, interpretar, cumprir e fazer cumprir toda a legislação, né? Inspecionar, né, todos os processos aí de controle de qualidade, armazenamento de matérias-primas, materiais de embalagem, né, depois dela pronta. Você tem como responsabilidade supervisionar todo o processo, né, de aquisição de produto, se todos os produtos que você compra, matéria-prima, embalagem e tudo mais, até inclusive equipamentos, então balança, entre outros, é, os mixer e tudo mais. Tem que estar tudo certificado aí pelo fabricante. É de sua responsabilidade notificar as autoridades sanitárias, né? Se existir aí algum desvio de qualidade, isso daí é aquela farmacovigilância, né? A farmacovigilância na drogaria é quanto a reações adversas. A farmacovigilância na manipulação, ela ocorre tanto com as reações adversas, quanto com desvios de qualidade das matérias-primas, tá? Avaliar a prescrição, isso daí é sua responsabilidade, assegurar aí as condições necessárias para o cumprimento de todas essas normas técnicas. Então, assim, muitas vezes o dono, né, não quer disponibilizar algum EPI, não quer disponibilizar algum termômetro, e tudo isso é de sua responsabilidade, tá? Garantir aí somente o pessoal autorizado e devidamente paramentado. Então, normalmente existe uma pré-área, né, que é onde a gente se paramenta para adentrar aí o laboratório. Então, você que deve garantir que quem entre nesse laboratório esteja devidamente paramentado. Manter todo o arquivo sendo informatizado ou não, né, de toda a documentação aí correspondente à preparação, isso daí, gente, é POP, tá? Manipular a formulação de acordo com a prescrição e ou supervisionar os procedimentos. Então, assim, normalmente o farmacêutico fica com a responsabilidade de avaliar a prescrição, mas a manipulação normalmente ocorre pelos auxiliares, e é de sua responsabilidade acompanhar essa manipulação desses auxiliares, tá? Determinar o prazo de validade de cada produto manipulado. Então, isso também ocorre aí no controle de qualidade das substâncias ativas, tá? Aprovar todos os procedimentos, então você que aprova todos os POPs realizados. Eu preciso escrever um por um? Não, você vai ter auxílio aí, né? E aí você vai aprovar. Assegurar os rótulos. Então, o rótulo precisa estar de uma maneira clara, precisa, com todas as informações exigidas, né? Tem rótulos que vão ser necessário aí, está escrito assim, manter sobre refrigeração de 2 a 8 graus Celsius. Então, tudo isso aí é necessário que você aprove. Então, normalmente a gente faz a pré-conferência e a pós-conferência, né? Garantir aí a validação dos processos e qualificação dos equipamentos. Então, é tudo, ar-condicionado, a balança, o mixer, a manta aquecedora, tudo. A vidraria, né? Participar de estudos de farmacovigilância, então já falei para vocês, né?
informar aí sobre ocorrências de reações adversas e interações, faz parte aí da farmacovigilância. Promover aí treinamentos e educação continuada para os seus funcionários, isso é muito importante, porque a gente tem que ter olhos para tudo, mas quanto mais o meu funcionário estiver treinado, eu não preciso ficar em cima, né? Eles vão trabalhar direitinho de acordo com a minha orientação, tá? A escrituração dos livros, né? Então, os livros, eles devem ser levados na vigilância sanitária, né, local. Então, tudo isso tem prazos, tem alguns que são mensais, tem outros que são trimestrais e assim por diante. Desenvolver e atualizar procedimentos relativos aos aspectos operacionais e manipulação, são poucos. Guardar as substâncias de controle especial aí, de acordo com a legislação, então, assim, algumas substâncias que são controladas, elas devem ser armazenadas à chave, né? Prestar assistência e atenção farmacêutica, supervisionar e promover autoinspeções periódicas. Esse daqui é uma preparação aí para a fiscalização, né? Então, muitas vezes a gente já sabe o que a fiscalização vai procurar. Tem fiscalizações locais aí que podem pegar no pé quanto a uma ou outra coisa, mas tudo que está na legislação eles podem solicitar. Então, normalmente, nós farmacêuticos realizamos aí uma autoinspeção periódica para verificar e quando o fiscal chegar, a gente não ter nenhuma surpresa, tá? Na área da pesagem, não é permitido o uso de cosméticos, joias ou qualquer adorno pessoal. Não é permitido conversar, fumar, comer, beber, mascar. Bom, isso daqui é quando a gente se paramenta, né? Então, as pessoas não podem levar aí objetos pessoais para o laboratório, tá? Tá. A distribuição dos equipamentos de proteção individual, ou seja, dos EPIs, luva, touca, máscara, propé, tudo isso deve ocorrer de forma gratuita, com reposição periódica, tá? Quanto aí a orientação do uso, da manutenção e do descarte, tudo isso é nossa responsabilidade. Quando a gente for manipular substâncias voláteis, tóxicas, corrosivas, irritantes, é necessário ter uma capela com exaustor. Os rótulos das matérias-primas fracionadas devem conter toda a identificação também, para rastrear a sua origem. As matérias-primas devem ser analisadas. Então, quando chega a matéria-prima, você deve fazer aí uma análise dos caracteres organolépticos, a solubilidade, o pH, o peso, o volume, ponto de fusão, densidade, avaliar o laudo de análise do fabricante, fornecedor. Isso daqui que eu falo para vocês, que é o nosso controle de qualidade das matérias-primas, tá? Isso é muito importante, fazer toda essa análise físico-química aí das matérias-primas quando elas chegam, tá? Todos os registros referentes às calibrações e manutenção aí dos equipamentos devem ser armazenadas por 2 anos, tá? No armazenamento dos produtos, então precisa ter toda a integridade desse material quanto à questão aí de, como é que fala? De contaminação, né? Contaminação microbiológica, contaminação química. A temperatura deve estar ideal, então, produtos termoláveis manterem geladeira com registro da temperatura, produtos com temperatura ambiente também devem ter seu registro de temperatura.
A água, pessoal, a água, eu não sei se alguém aqui tem o interesse de prestar concurso, alguma coisa, mas questão sobre a água é batata de cair, viu. Então, assim, a purificação dessa água potável, tem algumas farmácias aí que, produzem a própria água, tem outros que compram para evitar aí toda a contaminação, elas precisam ser armazenadas em reservatórios específicos e tudo mais. Isso daí sempre cai em concurso, não tem jeito. Os testes físico-químicos e microbiológicos devem ser realizados aí a cada 6 meses, na água, viu? Então, está falando aqui sobre a água. Análises da água: pH, cor, turbidez, cloro, sólidos dissolvidos, contagem de bactérias, coliformes fecais, presença de Escherichia coli, coliformes termorresistentes. Então, precisa fazer toda uma análise específica da água, tá? E aqui é o rótulo de uma farmácia de manipulação. Então, tem que ter obrigatoriamente o nome do prescritor, do paciente, o número de registro da formulação, então, é isso que a gente fala sobre a rastreabilidade, né? A data de manipulação e o prazo de validade, os componentes da formulação, né? A quantidade de cápsulas ou de volume, né? A posologia, então, conforme orientação médica, né? Identificação da farmácia com o CNPJ, endereço completo, nome do farmacêutico responsável e tudo mais. Em algumas rotulagens, precisa aí de algumas etiquetas com advertências. Então, como eu falei, né? Manter em geladeira, agite antes de usar, uso interno e externos, não deixar ao alcance das crianças, diluir antes de usar, entre qualquer outra informação. Ai, nossa, achei que era um monte, já acabou. Exercícios. Ah, tá. Então aqui eu deixei os exercícios. Nossa, gente, passou muito rápido para mim. Não sei se para vocês foi também. Então agora aqui eu deixei uns exercícios para vocês, tá? É, é de. Aqui, esse daqui é de verdadeiro ou falso. Então, esse primeiro aqui tem todo um textinho, e aqui tem algumas. Como é que fala? Afirmações. Então, afirmação 1, 2, 3 e 4. Né? E de verdadeiro ou falso, é para falar se está verdadeiro ou falso. Farmacêutico que trabalha em uma farmácia de manipulação realizou os seguintes ensaios de qualidade em um produto de tintura capilar, com características organolépticas, pH, densidade, viscosidade, teor de ativos, né, estabilidade preliminar e acelerada, estabilidade de prateleira. O lote piloto foi aprovado na maioria dos testes, exceto no pH, que estava muito alcalino. E também reprovou no teste de teor de ativos, que revelou aí um teor de amônia superior ao permitido da legislação vigente. O farmacêutico imediatamente reprovou o lote piloto e determinou o aperfeiçoamento da fórmula para corrigir os problemas, submetendo aí a nova formulação, todos os testes, obtendo-se assim a aprovação em todos os requisitos. O farmacêutico responsável pelo controle de qualidade, de acordo com as boas fábricas de fabricação, deve: primeira, assegurar que os ensaios necessários e relevantes sejam executados e que o produto não seja disponibilizado para uso e venda até que cumpra as exigências da qualidade pré-estabelecida. Isso é verdadeiro ou é falso? Segundo, o farmacêutico deve participar da elaboração, atualização e revisão das especificações e métodos analíticos para matérias-primas, materiais de embalagem, produtos em processo e produtos acabados, bem como os dos procedimentos relacionados à área produtiva que garantam a qualidade dos produtos. Verdadeiro ou falso?
O farmacêutico deve aprovar os produtos acabados, mantendo registros completos dos ensaios e resultados de cada lote de material analisado, de forma a emitir um laudo analítico sempre que necessário. Verdadeiro ou falso? E a quarta, encaminhar para o setor responsável as reclamações e devoluções dos produtos acabados e acompanhar a investigação dos resultados fora da especificação, de acordo com os procedimentos internos definidos pela instituição e em conformidade com as normas de boas práticas de fabricação. Beleza. Segundo exercício, também conta aí toda uma historinha e é para assinalar a opção correta, tá? Então, fala assim: o controle de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos e saneantes é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecido aí pela Lei 6360 de 76. Compete à Anvisa, por meio de sua diretoria colegiada, estabelecer os critérios mínimos exigidos para o exercício da atividade de manipulação das preparações magistrais e oficinais pelas farmácias. A resolução da diretoria colegiada 67 de 2007, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para o uso humano, estabelece o regulamento técnico e as boas práticas de manipulação em farmácias. Um grupo de fármacos que recebe especial atenção no RT, que é o regulamento técnico, são as substâncias de baixo índice terapêutico. Então, substâncias de baixo índice terapêutico, pois apresentam aí estreita margem de segurança, a dose terapêutica é próxima da tóxica. Então, a análise do texto proposto indica que as substâncias de baixo índice terapêuticos necessitam de atenção especial do farmacêutico e de condições especiais à sua manipulação e dispensação. Agora vocês vão assinalar a opção que indica as condições previstas na RDC 67 para o atendimento de uma prescrição medicamentosa contendo aí uma substância de baixo índice terapêutico. Pode pesquisar, viu, pessoal? Baixa aí a RDC 67 de 2007, pesquisa. E aí vocês vão assinalar a alternativa correta, ok? E esses últimos 3 exercícios é para responder. Qual a diferença entre o medicamento oficinal e magistral? Qual a diferença entre QS e QSP? E para citar 5 adjuvantes técnicos e com suas funções. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar essa aula, a gente volta semana que vem. Não esqueçam que não teremos mais carnaval, então estaremos juntos aí quarta-feira que vem, tá bom? Boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.